sua Bíblia em Tito, capítulo 2, pastor André, espero que ninguém faça pergunta, né? Tito está lá no finalzinho da Bíblia, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago. Tito, capítulo 2, é o primeiro versículo que a gente vai ler. Nós teremos outros versículos. Eu tenho dito para os irmãos que a gente tem utilizado o recurso da show, e ele é bom quando a gente tem dificuldade de divisão. Mas se você pode ler na sua Bíblia, permaneça com a sua Bíblia aberta, né? Para que você possa marcar, registrar, e assim você vai aprendendo a manusear cada vez mais a palavra do Senhor. Nós estamos falando sobre o Natal de Jesus. E eu vou pregar hoje, domingo que vem, no outro domingo, 3 mensagens, no dia 25. Serão 3 mensagens que falam sobre o sentido, o verdadeiro significado do Natal e o que ele traz para nós. Então, serão 3 mensagens: vida, paz e salvação. E a gente vai começar a falar hoje sobre a mensagem do Natal que traz vida. Nós estamos vendo aí, como a irmã Keila falou, as cidades decoradas, as cidades decoradas, as lojas decoradas, muitas pessoas falando a respeito do Natal, mas nem todas as pessoas sabem o que verdadeiramente significa o Natal. Muitos dizem, é o nascimento de Jesus, mas isto não significa verdadeiramente que as pessoas celebram o Natal de Jesus. Porque na realidade tem havido uma insistência do inimigo das nossas almas para dizer que o Natal não é uma festa cristã, independentemente de ser dia 25 de dezembro ou seria qualquer outra data. O inimigo tem insistido que esta celebração de Natal não é uma celebração para Cristo, nosso Salvador. Mas nós sabemos que ela sim o é. E nós precisamos compreender pela palavra de Deus qual é a extensão desta mensagem que o nascimento de Jesus traz para mim e para você. Mas pastor, por que a gente tem que relembrar isso? Por que a gente tem que ler sobre isso? Por que a gente tem que rememorizar sobre essas coisas e sobre o nascimento de Jesus? Na verdade, irmãos, hoje nós vivemos com um acúmulo enorme de informações. E quanto mais informações entram no nosso coração, mensagens rápidas, vídeos rápidos, pessoas por todos os lados questionando a nossa fé. Então, cada vez mais precisamos estar convictos, não apenas daquilo que conhecemos, mas daquilo que nós cremos. E quando falamos sobre o que nós cremos, eu estou falando para aqueles que estão na igreja há muitos anos, 20, 30, talvez 40, 50 anos de vida cristã. Obrigado, irmão. E estou falando também para você que talvez chegou há pouco tempo na igreja, recém-batizado, está conhecendo agora, caminhando recentemente os caminhos do Senhor. Não é tão somente conhecer, é preciso crer. E crendo, como diz a palavra do Senhor, nós teremos vida no nome dEle. Então, esta mensagem nos traz esses 3 aspectos: vida, paz e salvação. Tito capítulo 2, versículo de número 11, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: a palavra de Deus nos registra esta seguinte mensagem: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que vivamos na era presente de forma sensata, justa e piedosamente, tendo repudiado a impiedade e as paixões mundanas, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual deu-se a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado a boas obras. Ensina estas coisas, exorta e repreende com toda autoridade, e ninguém te despreze. Amém? Ensina estas coisas, exorta e repreende com autoridade. Pai Santo, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, suplicando que esta palavra encontre o lugar no nosso coração
E assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. O nascimento de Jesus representa vida. Aliás, Natal significa isto, vida, né? Significa nascimento. Nascimento de quem? Do Salvador. E quando nós pensamos sobre o tempo que nós vivemos, a humanidade que vivemos, as pessoas com quem conhecemos, pessoas com quem nos relacionamos, as imagens que vemos na televisão, as coisas que chegam a nós todos os dias, as notícias, nos entristecem o coração tantas vezes. E por quê? Porque nós estamos vivendo numa sociedade em que Deus está presente no mundo, porque Deus está presente em todos os lugares, em todo lugar. O salmista no Salmo 139 ele diz que não há como fugir da presença de Deus. Se pegarmos e tomarmos as asas da alva e formos na imensidão do céu, o Senhor estará lá. Se fizermos a nossa cama no mais profundo abismo, lá o Senhor estará também. Não há como fugir da presença de Deus. Muitas vezes até nós questionamos o fato de que a palavra de Deus afirma: ensina a criança, ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, o quê? Jamais se desviará dele. Aí ficamos perguntando: mas pastor, tem pessoas que foram criadas no caminho do Senhor e hoje não estão mais na igreja. Será que esta palavra não se cumpre? Talvez você diz: eu criei meu filho nos caminhos do Senhor e hoje ele não está mais, a minha filha. Será que a palavra de Deus não é real? É possível se desviar, queridos? É impossível que se desvie da palavra do Senhor, porque a todo momento alguém vai chegar e vai dizer a esta pessoa a respeito da palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus vai incomodá-la em todos os momentos. Seu filho e sua filha pode até não dizer para você, mas constantemente estão sendo relembrados da palavra do Senhor e de onde devem estar. Se nós não cremos nisso, queridos, então nós não cremos na palavra do Senhor. O Senhor é fiel e Ele cumpre a sua palavra. Então, Deus está presente no mundo, o Espírito Santo incomoda as pessoas para que elas tenham um encontro com Jesus, mas o Espírito Santo está ausente no coração de muitas pessoas. Ausente no coração dos homens, das mulheres, das crianças, que têm ouvido, têm discernimento, mas não entregam o seu coração para Jesus. Então, a cada dia vamos vendo uma sociedade de forma estrutural melhor, vamos vendo as nossas cidades melhores, vamos vendo a tecnologia avançando. Eu me lembro que estávamos conversando esses dias, né? Que quando criança, na época de Natal, era difícil ter enfeite em casa. O máximo era uma árvorezinha pequena, porque não tinha dinheiro para comprar essas coisas. E as bolas de Natal, elas eram de vidro. Não sei se vocês lembram disso. Caía, espatifava, virava aquela acelerada toda, né? Os enfeites de Natal nem eram verdes, né? Era tudo amarelo, eram umas cores esquisitas, né? Tinha muito a ver com as cores que temos hoje. Era difícil. Presente, então, mais antigos aqui sabem disso. Era o presente que você ganhava no Natal e olha lá. Hoje você vai aí numa loja da China aí, você compra um presente para a família inteira, e pelo menos é uma lembrancinha para cada um, né? As coisas estão mais fáceis hoje, mas isso não significa que estão melhores. Podem estar mais fáceis, mas não estão melhores. Mas sabe uma coisa? O homem tem um problema que muitas vezes ele não se atenta para ele. O problema do homem, o problema da humanidade, o problema crucial da humanidade é a questão da vida e da morte. Esse é o nosso maior problema. Esse é o problema crucial da humanidade: vida e morte. A ideia de finitude que acompanha o homem, ela complica o seu coração. Quando a gente vai fazer um exame, vai no médico, eu estava com uma corrente essa semana, você vai no médico, vai fazer uma consulta, doutor, eu estou mais ou menos sentindo isso. Diz: olha, não é nada não, mas
Vamos fazer um exame para tirar dúvida. Quando ele fala isso, a gente já fica preocupado, não fica? Fazer um exame, depois a gente vê o que você traz. Aí você vai lá, faz o exame. E demora 20, daqui a 30 dias. Aí você vai lá, né, irmão Zé Pedro? Você pega o resultado do exame. Aí, como não tem médico marcado, você vai lá e abre o exame para ver o que é que está escrito. Não é assim? Vai lá e dá uma olhada. Aí tem aquelas palavras que você não sabe o que é. Aí o que você faz? Vai no Google. Aí complica mais ainda. E o nosso coração fica pequeno até o dia da consulta. Você fala, meu Deus do céu, isso é uma doença grave. Será que eu vou morrer? A ideia de finitude nos incomoda. E também incomoda a humanidade. Nós vemos aí muitas pessoas ao longo do tempo e da história falando sobre a imortalidade. Pessoas que estudam sobre imortalidade. Como é que a gente faz para prolongar a vida? Eu fui essa semana, a nossa cachorra lá em casa, ela não estava bem. Tivemos que levar ela para o veterinário. Aí estávamos conversando e eu estava dizendo com o veterinário, esses animais estão vivendo mais hoje. Ele disse, pois é, as pessoas também. Só que os animais estão ficando muito mais doentes hoje do que antes. Porque eles estão vivendo mais. Estão tendo muitos problemas de câncer nos animais. A tecnologia está prolongando a vida, mas isso não significa que está sendo saudável. Nós estamos diante disso. Nos preocupamos conosco e também nos preocupamos com quem? Com os nossos queridos. Está doente, está internado. Nosso coração treme quando sabemos que alguém está hospitalizado. Dia 13 agora, minha mãe faria aniversário. É um vazio tão grande. Ela foi. E a gente fala assim, como pode, né? Estava aqui agora há pouco tempo, agora não está mais. Recebi a notícia essa semana de um querido amigo, 60 anos, infartou, morreu. Infartou na sexta-feira, sábado estava bem, ia ter alta. Parece que teve um outro infarto e morreu. E aí eu passei um dia preocupado com isso, coração muito triste. A vida é finita, mas por que Cristo nasceu? Cristo nasceu para nos trazer vida. É interessante que eu não combinei com aquele, mas ela já disse aqui, nós estávamos mortos dos nossos o quê? Delitos e pecados. A humanidade não só quer prolongar a vida, mas a humanidade quer fazer com que pareça que nós não estamos envelhecendo, porque essa finitude da vida está associada ao envelhecimento. Então, as pessoas hoje procuram fazer uma série de procedimentos. Para quê? Parecer mais novas. É assim? Se eu ficar mais novo, eu vou ficar mais bonito. Não é isso? Mas não adianta, irmãos. Assim é a vida. Um dia a morte vai chegar para todos nós. Mas o nascimento de Jesus nos lembra que Ele nos dá vida. E aí nós vamos ver alguns versículos da Palavra de Deus que vai nos mostrar que o nascimento de Jesus nos mostra vida. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Olha só que interessante. Agora você não precisa abrir, você pode acompanhar aqui. Miqueias capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Palavra profética, mensagem da palavra de Deus, o profeta profetizando: de ti nascerá aquele que apacentará o meu povo Israel. A palavra de Deus nos diz que o povo lá no passado e ainda hoje anda desgarrado como ovelhas que não têm pastor. Pessoas que não são pastoreadas, pessoas que não são cuidadas, pessoas que não são direcionadas, pessoas que não sabem aonde se alimentar.
Qual é um dos problemas hoje que nós vivemos na questão da saúde? É a boca. Não é assim? A gente come aquilo que não deve comer. E aí a gente tem problema de pressão alta, diabetes, outras coisas vêm. Não é verdade? Temos problemas nestas áreas da nossa vida. Mas quando nós entendemos que a nossa vida pertence ao Senhor e nós somos direcionados pelo Senhor, quando nós recebemos a direção do Senhor, nós vamos ver que um dia estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas agora a graça de Deus se manifestou para sermos pastoreados. O Senhor desejou pastorear o seu povo. Então a palavra profética veio nesse sentido: de ti nascerá, de ti sairá aquele que há de apacentar o meu povo. Isaías capítulo 9, versículo 6. Veja o que diz Isaías. Esse texto também já foi lido hoje aqui. Porque um menino nos... Vamos juntos? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e ele nasceu para governar. Então, o Senhor nasce para governo. Mas as pessoas não querem ser governadas. A gente vive hoje dias em que há muitas pessoas que não querem ser exortadas, não querem ser amparadas. Se não querem ser alimentadas, que dirá ser direcionadas. Mas a palavra profética é esta: o Senhor nasceria para governar, e o seu reino seria um reino sólido. O escritor aos Hebreus diz que nós servimos a um Deus de um reino que não pode ser abalado. E agora, há pouco tempo, a gente dizia que o Brasil era um país abençoado, porque aqui não tinha terremoto, não tinha vendaval, não tinha tornado, não tinha um monte de coisa. Agora tem. E aí, nós somos mais abençoados? Estamos sujeitos a todas essas coisas. Esse mundo, ele pode terminar a qualquer momento, mas se nós servimos a um Deus e temos a consciência que servimos a um Deus de um reino que não pode ser abalado, então temos a certeza de que o nosso descanso não é aqui. Vejamos Isaías capítulo 7, versículo 14. Veja, Isaías 7, 14. Porque o mesmo Senhor vos dará um sinal. Vamos juntos? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. O que é Emanuel? Deus conosco. Deus presente. Emanuel, Deus presente. Há muitas pessoas que dizem que não creem em Deus. Se não há crença em Deus, se não acredita na existência do Criador, aonde repousa sua fé? Eu sei, irmãos, que há muitos momentos da nossa vida que a nossa fé está pequena. Algumas lutas que a gente passa, que a gente ora, clama, e a nossa fé está pequena, não é? Mas mesmo assim a gente continua confiando. A gente vai lá e clama e chora aos pés do Senhor, porque nós temos a certeza que Ele está presente. Amém? Você crê nisso? Ele está presente de dia, de noite, de madrugada. O seu nome será Emanuel. Mateus capítulo 1, versículo 21. Vamos juntos? E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus nasceu para ser o Salvador. Então, pastor, governador, Deus presente, Salvador. Mateus capítulo 2, versículo 1. Veja. E tendo o quê? Nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente. Pode continuar. Dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Nasceu para ser rei.
vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A pergunta é: aonde nasceu o rei? Herodes não entendia isso. Ele achou que havia nascido alguém para tomar o trono dele. Meus irmãos, quantas pessoas não conhecem a Deus e nem a sua palavra? Quantas pessoas se dizem cristãs, mas são nécias no que diz respeito à palavra de Deus? Quantas pessoas dizem crer no Senhor, mas não creem nele para a salvação? Creem no Senhor, mas não creem a ponto de entregarem a sua vida e o seu coração para Ele. Então, Jesus Cristo nasceu para ser o nosso pastor, para nos governar, para ser Deus conosco, para ser o nosso Salvador, para reinar sobre a nossa vida. É isso que significa o Natal de Jesus. Por isso as luzes, as estrelas desse tempo, elas não apenas servem para brilhar, mas realmente para manifestar essa glória do Senhor sobre a nossa vida. Então, irmãos, a gente precisa celebrar isso com muita alegria. A gente precisa falar do Natal de Jesus com muita honra, muita efusividade, sem medo, sem temor. A gente tem que compartilhar sobre isso. Mas o inimigo das nossas almas, ele trabalha para tirar Jesus da manjedoura. Ele trabalha para que Papai Noel tome o lugar de Jesus na celebração. A figura do homem vestido de vermelho e que distribui presentes e que muitas crianças acreditam, e até adultos, de que existe. Satanás trabalha para tirar Cristo do trono. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Duas coisas importantes: o nascimento de Jesus representa a vida sobre a vida. Quando o apóstolo nos escreve em João capítulo 1, ele diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, uma glória do unigênito do Pai. Nele estava a vida, e ele era a luz do mundo. Sem ele, nada do que foi feito se fez. O Verbo que se fez carne, o Deus entre nós. Essa semana eu estava conversando com um amigo, e aí ele disse assim para mim: olha, pastor, toda religião é boa, não é verdade? Tenho compartilhado com ele da palavra de Deus. Eu não respondi, somente sorri. São aqueles momentos que você fala: o que eu vou dizer agora, né? Como eu tenho trabalhado com ele, no Evangelho, estou pedindo oportunidades, eu entendi que não era hora de trazer nenhum tipo de embate. Toda religião é boa, né, pastor? O importante é ter uma religião. Eu apenas sorri. A pergunta é, queridos, toda religião é boa? Primeiro, qual é o propósito dela? O propósito da religião é religar o homem com o seu Criador. Mas a pergunta é: quem é ele? Você o conhece? Quem é esse Criador? Quando falamos de Jesus, estamos falando sobre o Filho de Deus, sobre ele que nós estamos falando. Nós não estamos falando de uma celebração qualquer, nós não estamos falando de uma religião qualquer, nós estamos falando sobre Cristo, estamos falando sobre cristianismo, estamos falando sobre conhecer a Cristo, estamos falando sobre servir a Cristo. E aí, no mesmo texto de João, capítulo 1, ele vai dizer o seguinte: olha, nós recebemos, coloca para a gente, Davi, João capítulo 1, a partir do verso 15, veja o que o apóstolo João vai dizer: nós recebemos da sua, João capítulo 1, versículo 15, eu não tinha passado esse versículo para ele. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, que vem após mim e antes de mim, porque foi o primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, o quê? Graça sobre graça, favor, presente, e poderíamos traduzir aqui dizendo: recebemos da sua plenitude e vida sobre o quê? Vida sobre vida. É disso que se trata o nascimento de Jesus.
é vida sobre vida. Não é isso que o profeta diz em Isaías 9? O povo que andava em trevas viu maravilhosa luz. E aqueles que andavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Estamos falando de Natal, mas estamos falando do nascimento do nosso Salvador. Estamos falando do Deus conselheiro, do nosso pastor, do nosso Senhor. Recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Todo mundo aqui tem uma identidade, não tem? O dia do seu nascimento, não é isso? Que dia que você nasceu? Olha, eu nasci no dia 23 de fevereiro de 1969. Era um domingo. Naquela época, as pessoas iam ao cartório fazer o registro. Meu pai foi na segunda-feira. E aí, o escrivão me registrou dia 24. Eu tenho duas datas de aniversário. 23 é o dia que eu nasci e 24 é o dia do meu registro. Então, eu nasci no dia 23 de fevereiro de 1969. Eu não me lembro o dia que eu me converti, mas foi o dia que eu nasci de novo. Foi o dia que eu ganhei a vida em Cristo Jesus. Talvez você se lembre do dia que você nasceu de novo. O dia do meu batismo não foi o dia da minha conversão, e nem da sua. Você se converteu antes do batismo. Mas eu fui batizado no dia 31 de dezembro de 1979, eu tinha 10 anos. O dia que eu desci as águas, declarando que Jesus Cristo era o Senhor da minha vida. Qual dia você desceu as águas? Você se lembra disso? Você se lembra aquele dia que você estava ouvindo a mensagem da palavra de Deus e o Espírito Santo invadiu a sua alma? Porque você disse: Senhor, eu quero conhecer a Ti como meu Senhor e o meu Salvador, e Ele foi transformando você por dentro e por fora, e o rio de água viva começou a fluir de dentro para fora na sua vida. Você se lembra disso? Você se lembra quando começou o seu primeiro amor por Jesus? Você se lembra quando você começou a ler a palavra de Deus e os seus olhos foram abertos? Você se lembra disso? Você se lembra quando algumas coisas que você fazia na sua vida começaram a não fazer mais sentido? Porque agora você havia se tornado uma nova criatura em Jesus. Você se lembra disso? Isso não é por acaso, irmãos. Isso aconteceu lá em Belém da Judéia, mais de 2000 anos atrás. O cumprimento da palavra do Senhor, que nasceria o Salvador, nasceria o Redentor, nasceria o pastor, nasceria o governador, nasceria o rei. O nascimento é vida. Então nós recebemos da sua plenitude pelo Espírito Santo de Deus, e graça sobre graça, vida sobre vida. O dia que você nasceu, sua mãe olhou e disse: olha que maravilha. As mães dizem isso, né? A criança às vezes nasce tão feinha, né? Mas a mãe diz: que maravilha, né? Que coisa linda. Foi o dia da graça de Deus para você receber ao mundo. Mas a graça sobre graça é o dia que você se converteu, que você abriu o seu coração para Jesus fazer a obra extraordinária. O nascimento de Jesus representa também vida sobre a morte. O nascimento de Cristo representa vida sobre a morte. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 5, e depois em 1 Coríntios capítulo 5, ele vai dizer o seguinte: olha, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, por um só homem veio a salvação de todos os homens. Por um só homem entrou o pecado no mundo. O Senhor faz o homem do pó da terra. Dá o nome a ele de Adão. Adão significa vermelho, que tem a ver com barro. Eu creio, assim como está a palavra do Senhor, Deus faz Adão do pó da terra, sopra em suas narinas o fôlego do quê? Da vida, fôlego da vida. E então diz o texto sagrado: e passou a ser o homem o quê? Alma vivente. Até então não tinha vida, era ali um boneco de barro.
Mas agora o Senhor sopra nas suas narinas, e ele passa a se tornar alma vivente. Eu tenho rinite, e todo mundo que tem rinite sabe, a gente dorme porque, acho que nem está aqui agora, mas está, já vem preparado. Às vezes a minha cunhada me socorre, ela não está aqui hoje também, né? Quando o nariz entope, a gente acorda de madrugada, querendo ar, e uma gota só daquele negócio no nariz da gente, a gente volta a dormir tranquilo, não é? A gente quer respirar, não é isso? Imagina o fôlego da vida. Irmãos, a gente vai, a gente faz, a gente trabalha, a gente anda, a gente come, a gente bebe, a gente sorri, a gente vive. Mas o inimigo das nossas almas, ele quis sepultar isso. O Senhor disse para Adão e Eva: olha, vocês podem comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, não toque nela, porque no dia que vocês tocarem, certamente vocês morrerão. Satanás foi lá e colocou no coração de Eva: será que foi isso mesmo que Deus disse? Pode comer, não tem problema não. Não morreram fisicamente, mas morreram espiritualmente. A vida passou a não ter mais graça. Morreram, separaram. Por isso que Paulo chama a conversão de reconciliação. Nós precisamos nos reconciliar com Deus. O dia que Jesus nasce em Belém da Judéia, cumprindo a profecia, cumprindo a palavra de Deus, nasce para mim e para você a oportunidade de reconciliação. Por isso somos reconciliados com Ele pela morte, diz o apóstolo Paulo no capítulo 6 de Romanos. Então, o nascimento de Jesus, ele representa vida sobre a vida, e ele representa vida sobre a morte. É por isso que Satanás quer sepultar a celebração cristã do Natal, porque quanto mais falamos de Cristo, mais pessoas entendem que precisam conhecer Cristo. Essa nossa preocupação são presentes, o que a gente vai comer, na casa de quem a gente vai, o que a gente vai fazer, que roupa a gente vai comprar. Se a nossa preocupação principal é essa, queridos, então o Natal não tem sentido para nós. Ah não, mas então a nossa preocupação tem que ser com os menos favorecidos. Então alguma coisa eu tenho que fazer nesse Natal para que a minha vida seja diferente. Então eu vou ajudar os pobres, eu vou distribuir presente para as crianças, eu vou dar comida para quem não tem. Sim, as boas obras estão aqui. Quando nós lemos aqui sobre Tito, ele fez para si um povo seu, zeloso de boas obras. Temos que fazer isso, porque afinal de contas, quando fazemos isso, nós estamos apresentando quem? A igreja? Nossa igreja, como é legal, a gente cuida dos pobres, é isso? Sim ou não? Quando fazemos isso, nós estamos apresentando quem? Cristo. É a razão do Natal, é a vida, é a oportunidade, são as brechas que o Senhor nos dá, são as estratégias que Ele nos dá, para que possamos chegar ao coração das pessoas. E uma vez fazendo isso, nós podemos apresentar Cristo como Salvador. Olha, as pessoas nem sempre declaram isso, mas as pessoas têm medo da morte. Você tem medo da morte? Aí o cliente fala assim: não tenho medo da morte, tenho medo de morrer. Não sei se vai morrer, se não vai, né? Nós estamos falando de vida, vida em Cristo. Mas é interessante, se as pessoas têm medo de morrer, por que elas desprezam tanto a vida? Já repararam isso? Exemplo: se uma pessoa ela não quer morrer, por que ela fuma, por que ela bebe, por que ela usa droga? Por quê? Por que ela se prostitui? Por que isso acontece? Interessante, né? Quando eu assumi o primeiro ministério lá no Rio de Janeiro, faz muito tempo isso, a igreja tinha os cultos dos lares, e tinha uns irmãos, eles levavam uma corneta. Já viram aquelas cornetas que botavam em cima do carro? Eles tinham um amplificador enorme e uma corneta.
toda a casa que tinha culto, eles penduravam a corneta no portão. Ligava a corneta, o culto que estava acontecendo dentro da casa, a vizinhança toda ouvia. E o irmão levava aquela bolsa enorme, pesada, e todo culto lá ia ele para a corneta. Um dia, me chamaram para pregar no culto do lar. Pastor, o culto do lar, o senhor vai pregar essa semana, tá bom? Cheguei lá, eu ainda não conhecia o sistema da corneta. Cheguei lá, estava a corneta no portão. Eu falei, o que é isso, irmão? Você quer a corneta aqui, ó, para o som se espalhar pela vizinhança. E onde eu pastoreava lá, as ruas eram muito estreitas, então as casas eram muito próximas. Então, realmente, todo mundo ouvia. E aí, no dia seguinte, no culto, eu estou na igreja, chegou uma pessoa lá e falou assim, ó, pastor, tem um vizinho da igreja que quer falar com o senhor. Eu, pois não. Aí ele entrou e falou assim, ó, pastor, eu vim aqui falar com o senhor porque eu estava lá na minha casa, ouvindo o culto, e o senhor me chamou de burro. Aliás, eu estava ouvindo, não, o som estava entrando na minha cara. E o senhor me chamou de burro. Eu chamei o senhor de burro? É, o senhor chamou de burro. O senhor falou lá que quem não entrega o coração para Jesus não é inteligente. Eu disse para ele, eu não chamei o senhor de burro. Eu disse que quem entrega o coração para Jesus é uma pessoa que entende de forma absoluta de que a melhor decisão que alguém pode fazer na sua vida é entregar o seu coração para Jesus. Ah, bom, agora eu entendi. A gente está vendo aí os jovens todo dia com notícias de que cigarros eletrônicos perfuram o pulmão. Mas tem jovens que estão aí, param, reúnem, pegam aquele negócio narguilé e respira aquela fumaça de nicotina líquida que vai direto para o pulmão. Você vai conversar? Não, isso não tem problema não. Meu pai fumou desde criança e nunca morreu. Quer dizer, nunca morreu, desculpa a expressão. Demorou para morrer. Ah, irmãos, como nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas acham que todo mundo é de todo mundo e ninguém é de ninguém. O corpo é meu, as regras são minhas, eu faço o que eu quero. Eu concebo, eu aborto, eu faço o que eu quero. O corpo é meu. Eu saio com quem eu quiser, eu faço o que eu quiser na hora que eu quiser. Não há limites para isso. O homem, ele tem medo de morrer, mas ele é tolo em suas ações quando não vê os riscos que a vida lhe submete. Viver, irmão, é um risco. Você concorda comigo? Não é? É igual o tempo da Covid. Tem gente que eu conheci e ficou trancado dentro de casa, não saiu para lugar nenhum e pegou Covid. Pegou de quem? Não sei. A vida é um risco, irmãos. Paulo vai dizer, quando ele escreve os Romanos, dizendo o quê? Nós somos entregues à morte como? Todo dia fomos considerados como ovelhas para o matador. Todo dia, você sai do trabalho, você sai para a rua, você pega o ônibus, está cheio de gente, todo mundo respirando o mesmo ar, não é assim? Eu tenho pavor de ir no lupa, que você vai com uma enfermidade e pode sair com 10 de lá. Todo mundo junto, na mesma sala. Meu Deus do céu, não é isso? Somos entregues à morte todo dia, mas mesmo assim as pessoas arriscam a viver a sua vida de forma irresponsável, porque não sabem qual é o valor da vida. O valor da vida se chama Jesus. O valor da vida se chama aquele que se deu por nós. Então, o nascimento de Jesus nos traz alguns ensinos. E eu já estou terminando aqui. O primeiro deles, Deus fez o mundo para que muitas pessoas pudessem desfrutar dele. Desejou que fosse assim. Deus fez o mundo de forma extraordinária. Leia lá o Gênesis capítulo 1, depois da formação do homem. O Senhor Deus fez o sol, Ele fez a lua, Ele fez as estrelas, Ele fez os peixes, Ele separou a água da terra, Ele fez sementes de várias espécies, Ele fez todas as coisas, animais para comer, tudo maravilhoso, um jardim extraordinário. Mas para quê? Para que as pessoas vivessem lá. Pouca gente? Não, Ele desejou que muitas pessoas vivessem ali.
Tanto que qual foi a ordem do Senhor para Adão e Eva? Ele fez o homem e disse para eles o quê? Multiplicar e o quê? Encher a terra. Olha que maravilha! Terra cheia de gente, muitas pessoas. Mas observe que até isso o inimigo tem trabalhado contra. Hoje temos muitos filhos, as pessoas querem ter muitos ou poucos filhos? Poucos filhos. Tem gente que nem quer casar, anda no trabalho, isso aí é complicado. Não, ter filho demais é problema. Como é que vai fazer? Como é que vai dar educação, saúde para os filhos? O inimigo das nossas almas trabalha até nisso. Mas o plano de Deus não era esse. O plano de Deus não era esse. O plano de Deus era que muitas pessoas vivessem aqui. E você foi agraciado, amém, querido? Você nasceu. Sabe o que é isso? Bênção de Deus. A sua família recebeu você. Os seus amigos te receberam. Eu tenho a alegria de estar com vocês aqui na igreja. Eu tenho a alegria de ter os irmãos como amigos. Isso é vida. O nascimento de Jesus nos reporta lá o Gênesis. É vida. E o Senhor disse assim: multiplicai-vos e enchei a terra. O nascimento de Jesus nos ensina que os processos que Deus planejou são perfeitos. Você crê nisso? Jesus poderia ter vindo como homem adulto e morrido na cruz. Mas a despeito de não ter sido gerado por Adão, por José e Maria, Maria concebeu o Espírito Santo, precisou esperar o quê? 9 meses. Não tinha ultrassom naquela época. Ela vai, visita a irmã, a sua prima Isabel. Olha, quando ela chega lá, João Batista, que estava no ventre de Isabel, dá um salto ali, ó, na barriga de Isabel. Processos de Deus. Jesus passa 9 meses para esperar o nascimento. Ele cresce como criança. A palavra de Deus registra isso. Ele crescia em graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Mas a gente quer acelerar as coisas. O nascimento de Jesus mostra vida, porque é tão impressionante uma mulher grávida. É interessante como se forma uma criança no ventre da mãe. O próprio Salmo 139, o salmista vai falar disso. De um modo tão maravilhosamente fui formado e enriquecido no ventre da minha mãe. Olha que coisa linda, processos de Deus. Mas às vezes a gente não quer passar por esses processos. Eu tenho pressa, você também tem? Eu tenho. Eu sou ansioso, você também é? Você quer que as coisas aconteçam agora, para já, nesse instante, como eu quero, da maneira como eu quero? Mas os processos de Deus são perfeitos. Para nós parece imperfeito, mas para Ele é perfeito. Para nós parece que está demorando, mas para Deus não. Uma vez eu fui numa visita e eu tive uma dificuldade, cheguei atrasado na visita onde eu ia. E quando eu cheguei, a pessoa que me recebia, a irmã, disse assim: pastor é igual a Deus, tarda mas não falha. Eu disse: irmã, obrigado pela palavra, mas Deus não falha e Deus não tarda. Eu sou apenas um pastor falho. Queridos, Deus não tarda e não falha. Os planos dele são perfeitos. Terceiro, independentemente de quantos estragos fazemos, Ele tem um plano extraordinário de restauração. Quantos estragos você já fez na sua vida? Eu acho que todos nós aqui já fizemos estragos na vida. Eu acho não, tenho certeza. Sabe aquela questão que você fala assim: olha, aquilo que eu fiz, só Deus e a misericórdia dele, porque poderia ter acabado com a minha vida, com a minha família, com a minha casa. Eu poderia nem estar aqui hoje. Ah, meus irmãos, independentemente dos nossos estragos, Adão e Eva cometem um estrago lá no paraíso. Caim mata o seu irmão Abel, e a história vem vindo, e os estragos vão acontecendo. Abraão, o pai da fé, mente, diz que a esposa dele era a irmã dele.
E por aí vai, e outras coisas, nós vamos ver. Davi, um homem segundo o coração de Deus, coloca o marido da mulher que ele desejava na frente da batalha para morrer. Estragos. Quantos estragos você já fez na sua vida? Mas queridos, a misericórdia de Deus é tão grande que, independentemente de quantos estragos fazemos, o Senhor é poderoso, extraordinário para nos restaurar a vida. O nascimento de Jesus é prova disso. Jesus nasce para restaurar os estragos que fizemos ao longo de muitos anos. Fazemos estragos no cosmos. Por aí tem um monte de satélite aí perdido aí, ó. Qualquer hora dessa pode até cair na nossa cabeça. Está lá no espaço. Na Terra, quantas coisas a gente estraga no nosso meio ambiente, em nós, estragos. Mas o Senhor é poderoso para restaurar, é só a gente pedir perdão, porque se confessarmos os nossos pecados, o quê? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. As consequências, elas vão doer, as cicatrizes vão ficar, mas o Senhor vai restaurar. Ele vai fazer novas todas as coisas. E por último, os planos de Deus para a humanidade sempre envolve o homem com toda a capacidade que Ele concede ao homem. O plano de Deus para a vida, Ele coloca no plano dele. Paulo diz, quando escreve aos Efésios, que Ele nos predestinou, quer dizer, Ele preparou a obra de salvação antes da fundação do mundo, antes de Ele fazer o mundo. E na obra dele, quando Ele prepara a salvação do mundo, antes que o mundo existisse, Ele já havia preparado José e Maria para que através deles nascesse Jesus. Só eles? Não. Os magos que estavam no Oriente, os pastores que estavam no campo, Paulo, Silas e tantos outros servos do Senhor. E Ele preparou a mim e a você para a gente pregar a mensagem de salvação. Então, o nascimento de Jesus, Ele nos traz vida. Então, meu querido, viva com toda a intensidade a vida que Deus te deu. A palavra. Viva com integridade. Viva com sinceridade. Viva com honestidade. Viva com temor ao Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo da prudência. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste presente mundo de forma sábia, justa e abençoada pelo Senhor. Que o Senhor nos ajude a sermos para Ele proclamadores da sua palavra. Vamos louvar o Senhor e logo depois nós vamos orar.